Você já imaginou poder ensinar programação de uma maneira prática e divertida para os teus alunos? Ou mesmo incentivar esse tipo de aprendizado dentro de tua própria casa? Então eu vou apresentar nesse vídeo uma ferramenta que é uma solução perfeita e muito acessível para esse objetivo. Este aqui é o console portátil Retro Arcade for Education da Elecfrix. E eu tenho tido muito sucesso nas minhas turmas usando esse tipo de ferramenta. Mas essa aqui ganhou um destaque especial e eu vou contar em mais detalhes nesse vídeo. Eu já tinha pesquisado e testado algumas ferramentas com propósitos parecidos aqui nos meus cursos da Aplicar. E um dos melhorzinhos que eu estava usando mais vai aparecer aqui na tela para você ver. E inclusive eu fiz um vídeo review dele aqui no canal. Então fica comigo aqui até o final porque eu tenho informações muito importantes e também quero saber a tua opinião sobre algumas coisas. Então, vem comigo! Inicialmente vamos ver então o que vem dentro da caixa. Aqui na frente a gente já vê o propósito, né? Já consegue entender para que ele é feito. Aqui atrás uma lista das peças que a gente vai conhecer agora. E um Quick Start que a gente vai fazer aqui juntinho também com vocês, para que vocês não errem ao usar pela primeira vez o seu console. Dentro da caixa a gente tem um blister. E ele vem desse jeitinho aqui. Tem aqui o console, que lembra bastante os Game Boys. Embaixo dele eu tenho um pequeno manual, que é ilustrado e está nas línguas mandarim e inglês. Por isso que eu achei importante fazer um tutorialzinho explicando ele aqui para vocês. No lado direito eu tenho aqui o cabo USB. Ele é do tipo C e serve tanto para carregar a bateria interna do console, como também para a gente colocar os códigos para dentro dele. E aqui no meu lado esquerdo eu tenho um conjuntinho de peças em blocos do tipo Lego, que é para fazer um enfeite que eu também vou mostrar montado nele daqui a pouco. Sobre o hardware, ele é embarcado com um STM. É um microcontrolador, né? E ele também vem embarcado em algumas placas do tipo Arduino, mas ele é muito mais potente e também de uso muito mais profissional. E é uma placa que também eu ainda não mostrei aqui no canal para vocês, talvez no futuro acabe mostrando. Inclusive, para continuar aprendendo comigo e não perder dicas e aulas desse tipo, é muito importante que você seja inscrito aqui no canal. Então já clica o dedão aí e se inscreve. Continuando aprendendo aqui sobre o console, aqui em cima nós temos esse botão de Power. Então com um clique, ele liga. Com 2 cliques, ele desliga. E eu não sei se vocês conseguem pegar daí, mas aqui no canto superior esquerdo, a gente tem um sensor de luminosidade e também o LEDzinho que você deve ter visto aceso agora há pouco. A tela ela é de 2.4 polegadas e ela tem uma resolução de 320 por 240 pixels. Aqui nós temos um botão de acesso ao menu, que ele pode ajustar o volume, o brilho, mostrar status do jogo, dados de leitura dos botões em tempo real, por cima do jogo, o modo Sleep e a opção de fechar. A gente navega com ele por aqui e o botão A ele serve para fazer a seleção. Por exemplo, se eu colocar ele aqui no modo aumentar volume, quando eu apertar o A, ele sobe o volume. No caso aqui já está no máximo. Quando eu quiser baixar o volume, basta selecionar este lado aqui e ir pressionando e ver que a gente consegue baixar. Ele já estava no máximo. O volume dele interno não é muito alto, mas por um lado eu acho interessante porque não distrai e não fica aquele barulho, né, quando está todo mundo jogando ao mesmo tempo. Ao pressionar o menu de novo, ou a tecla B, ou selecionar aqui o fechar, a gente volta então para a tela do jogo. Os botões A e B, eles são programáveis, assim como o direcional. Eu posso programar ele no meu jogo para fazer as funções que eu desejo. Aqui nesse demo que já vem carregado quando ele é novinho, a gente já pode ver que o direcional está programado realmente para direção. O botão A, ele tá para som, não sei se você consegue escutar aí. E o botão B, ele tá para vibração. A vibração vai ser difícil vocês notarem. Então, já vou falar um pouco mais sobre esses recursos que ele tem interno. Temos esse pequeníssimo botão aqui embaixo que é um reset. E a função dele é reiniciar o jogo se ele ficar travado por algum motivo. Ou se eu quiser simplesmente começar tudo de novo. Basta apertar e ele vai reiniciar exatamente na posição do início do jogo. Esse LED aqui ele é bem interessante, pessoal. Ele tem duas funções. A primeira delas, aqui vocês notam que o jogo está ligado, o console está ligado e ele está sempre aceso. Se ele começar a piscar quando o console está ligado, é porque a bateria está começando a ficar fraca e precisa ser recarregada. E por falar em bateria, aqui embaixo então nós temos a nossa entrada da USB tipo C, onde a gente pode fazer a carga. E a gente pode usar carregadores de 5 volts e normalmente o consumo dele para carga é de 1,3 amperes. Então qualquer carregador nessa faixa de 1,5, 1,3
ele consegue dar conta de fazer a carga normalmente. Eu acredito que carregadores com corrente mais baixa vai demorar mais, quem sabe até possa danificar, então não recomendo a gente usar. Aqui eu tenho usado os do celular, esses celulares novos têm essas capacidades de corrente tranquilamente. E a bateria interna, ela tem uma capacidade de 560 mAh. Então agora a gente vai fazer o primeiro uso, para você ver como é fácil e simples programar e colocar o primeiro jogo aqui dentro. Confere aqui agora a minha tela do computador que eu vou mostrar o passo a passo e também o carregamento desse jogo. O primeiro passo então é a gente acessar arcademakecode.com. Nós vamos entrar no ambiente de programação, eu já tenho alguns códigos salvos aqui na minha conta. Nós vamos usar esse aqui para fazer o nosso teste de hoje. E aqui no ambiente a gente pode notar que a nossa programação ela é feita em blocos, tem um simulador. Mas a gente também pode usar Python, se quiser, ou JavaScript. No nosso caso, a gente vai ficar com blocos mesmo. E agora a gente vai para o passo de escolher o nosso hardware que vamos usar. Ele aparece aqui no nosso menu de hardwares disponíveis. A gente pode clicar aqui, diretamente selecionar nosso console, ou a gente pode usar essa opção mais antiga que é a F4 aqui. O próximo passo agora é conectar então o nosso dispositivo na porta USB. E é interessante que ele esteja nessa tela aqui F4. Se ela não aparecer, aperta o reset que ela vem. Aí agora nós vamos fazer a conexão física, né? Nós vamos fazer Connect Device aqui e escolher o nosso dispositivo que vai aparecer nessa lista. É só eu escolher aqui, colocar em OK, vai fazer a conexão. Vai trocar aqui o nosso botão, vai aparecer esse símbolo de USB aqui embaixo. E agora é só a gente fazer o download então direto para o nosso dispositivo. E a gente já confere aqui como é que ficou. Outros dados que são muito importantes dele, né? A tensão interna nominal é 3,7 volts. Ele também tem um buzzer, que você deve ter visto agora pelo som. Ele tem o sensor de luminosidade, para a gente também programável. Ele tem um giroscópio, ou seja, eu consigo programar ele para sentir essa movimentação aqui de tela. E eu também tenho um motor de vibração que você deve ter notado que eu já citei, que serve para dar aquela emoção de clicar, por exemplo, para tiro e alguns outros efeitos. Outra coisa muito legal é que eu posso encaixar peças Lego nele aqui atrás, e eu vou mostrar essas que vieram nele montada para você ver como é que fica. Vamos ver o jogo como ficou então. Tem alguém, eu sei que tem, que vai achar que isso aqui é um Game Boy. Não é, gente, até pelo preço, né? Pô, noção, né? E a ideia aqui é ele ser didático mesmo, para brincar, se divertir e aprender conceitos de lógica e de programação. O que passa disso, compra um Game Boy. E eu preciso saber muito também o que você achou desse console, se você gostaria de ver vídeos série de conceitos de programação aqui no canal. E caso tenha ficado alguma dúvida ou você enfrente algum problema, você também pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E para continuar aprendendo comigo, aproveita esse vídeo que vai ser sugerido aqui no canto da tela e continua comigo aqui no canal. E te vejo então na próxima aula. Até mais!